Olá, gente. Vamos dar continuidade aqui nossa aula de formas e superfícies dentro da disciplina de morfologia vegetal. Então essa daqui é a parte 3, onde nós vamos tratar de margens foliares ou de superfícies planas, né? Bases e ápices, tá bom? Então, o sumário da aula é meio que o título, né? Então, margem, base e ápice, né? Nessa ordem. Então, começando com a margem. Então, uma margem, o que é a margem da folha ou a margem de uma pétala, de uma sépala? Como que é a forma do recorte na borda dessa estrutura? Então, como se fossem micro recortes ali na borda dessa estrutura. Então, uma folha, por exemplo, que não tem recorte nenhum, ela é chamada de inteira. Então, essa aqui é uma folha, essa margem aqui é uma margem inteira. Um outro caso, por exemplo, é uma folha que tem esse recortezinho meio que em formato de nuvem, vamos colocar. Então, esse que tem essa forma, esse recortezinho da margem em forma de nuvem, é chamado de uma margem crenada. Um outro caso é quando ele tem um recorte mais anguloso. E esse ângulo, ele é meio que em 90 graus assim com a margem. Então, nesse caso, ele é uma margem chamada de denteada. Então, essa denteada é importante separar ela, por exemplo, de uma que é comum, só que nesse caso, esses dentes eles são inclinados, meio como se fosse uma serra. E aí, por isso, é uma margem chamada de serreada. Inclusive, a serreada ela tem um caso um pouco especial que às vezes o dentinho é muito pequenininho. E aí, nesse caso, é até chamado, em vez de serreada, de serrilhada. Você tem uma margem que ela tem um recorte meio irregular, também é muito comum. Nesse caso é chamado de uma margem erosa. E um outro caso que é comum, mais comum em pétalas e sépalas, é quando você tem como se fosse vários micro, tipo, dedinhos, assim, vários filamentos, várias estruturas filamentosas na margem. E aí nesse caso é chamado de uma margem fimbriada. Então, se você for olhar agora a base da folha, ou de uma pétala, ou de uma sépola, por exemplo, a base é aquela parte que se liga a outra estrutura. Então, por exemplo, na folha, é aquela parte que vai ter se conectando com o pecíolo, que vai se ligar ali, normalmente com o caule, né, daquela planta. Então, o tipo de base muitas vezes depende do ângulo que o limbo foliar vai formar com esse pecíolo. Então, por exemplo, quando o ângulo aqui é um ângulo agudo, essa base é chamada de aguda. Quando esse ângulo é um ângulo obtuso, essa base é chamada de obtusa. Já quando esse ângulo é mais ou menos 90 graus, essa base é chamada de acunheada, tá bom? Um caso especial da base aguda é quando em vez de ser um agudo que vai aos poucos diminuindo, meio que ele vem e ele dá uma diminuição mais brusca de uma vez. Então, nesse caso, é chamado de uma base atenuada. E um caso até mais especial desse atenuado é quando essa base ela vem normal, né, num ângulo até obtuso, e aí ela fica muito tempo percorrendo junto do pecíolo aqui. Então ela meio que o limbo continua bem fininho ao longo do pecíolo como um todo. E aí nesse caso é chamado uma base decorrente. Outros casos, né, quando a base meio que ela não forma um ângulo ali, é um ângulo meio de 180 graus. Então é como se a folha simplesmente acabasse ali perto de onde o pecíolo está conectado. Então é uma base chamada de truncada. Um outro caso é quando essa base ela é bem redonda, né? Então é uma base chamada de arredondada. Algumas vezes essa base ela é assimétrica, e aí nesse caso ela é chamada de oblíqua. Outros casos que a gente já até viu um pouco a nomenclatura relacionada à forma do limbo seria a base cordada, que é a daquela em forma do coraçãozinho. Você tem a base astada, que é
uma base que é semelhante à cordada, só que ela é voltada para fora, esses lobos aqui. E você tem a base sagitada, que é quando esses lobos são mais compridos e voltados para baixo, então dá aquela forma de seta. Então esse caso aqui é uma base sagitada. E na outra ponta, né, da estrutura você tem o ápice. Então é aquela forma da ponta que fica ali oposta, por exemplo, ao pecíolo na folha. E aí é semelhante à nomenclatura. Então, por exemplo, se o ângulo é menor que 90 graus, você tem um ápice agudo. Se é maior, você tem um ápice obtuso. Se ele acaba ali de uma vez, você tem um ápice truncado. Se ele é bem arredondado, você tem um ápice arredondado. Se o ângulo ele é voltado para trás, é como se desse uma comidinha na ponta da folha, mas isso aqui naturalmente, obviamente, é um ápice emarginado. Aqui você tem um ápice acuminado, que é aquele que a folha vem normal e aí meio que ela afina de uma vez. Então é como se fosse o agudo, mas mais radical. Então você tem aqui o acuminado. E por último aqui você tem um ápice que é semelhante ao acuminado, mas essa pontinha, na verdade, ela é a continuação da nervura principal. Vocês conseguem ver aqui? Então a nervura vem e aí a nervura continua além do limbo foliar. Então, nesse caso, você tem um ápice chamado de mucronado. Então, com isso, a gente conclui esse vídeo, né, essa parte dessa aula de formas e superfícies. E no próximo vídeo, a gente vai ver um pouco sobre tricomas e os indumentos, tá certo? Então, obrigado. Comenta aí se estão gostando desse tipo de aula. E até o próximo vídeo. Tchau!